Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, professor Murilo, professor Flávio. Professor Cláudio, como você está? Todos estão muito bem? Bem, graças a Deus. A turma está com uma cara bem animada, hein? Estou gostando de ver. Né? Ia falar a mesma coisa, professor Flávio. O pessoal, todo mundo aqui, a grande maioria de câmera ligada, feliz, sorridente, assistindo a aula. Isso é muito legal. É muito bom ver que vocês, estudantes, vêm para a aula virtual, como se fosse uma aula presencial, porque é isso que nós estamos tentando fazer com vocês aqui. A gente gosta de ver vocês, o professor gosta de ver vocês. Poder dar esse abraço um pouco de longe, mas não distante de vocês, é muito legal, é muito bom. Nós, como docentes, compartilhamos da vontade de poder abraçar vocês de vez em quando. A gente não pode fazer isso agora, mas sintam-se todos abraçados. Eu vim aqui representando o eixo dos cursos de educação, então tem muitos de vocês que já me conhecem, outros que ainda não me conhecem, mas vão me ver pelo CEUB, vão me encontrar pessoalmente, vai ser um prazer conversar com todos vocês. Sem delongas, eu gostaria de dizer que o professor Cláudio é maravilhoso. Se eu tivesse condições, eu adoraria ficar aqui para assistir essa aula. Tem muita coisa legal para acontecer. Vocês têm muitas pessoas com formações maravilhosas aqui, não só no curso como professores, mas vocês como estudantes. Eu tenho certeza que esse vai ser um momento extremamente enriquecedor para todos vocês. Agradeço a todos sem delongas para que vocês aproveitem a aula da melhor maneira possível e gostaria de passar a palavra para o professor Flávio, acho que ele vai falar alguma coisa e depois o professor Cláudio. E o pessoal de TI, gestão de negócios, não fica para trás. Vão conversar bastante com o professor sobre essa sensacional ferramenta para solução de problemas que a gente pode utilizar para diversas coisas na vida. Vão exercitar a criatividade, a inovação, conceitos novíssimos que vocês vão aprender e, quem sabe, construir a sua própria empresa com base nessas conversas com o professor Cláudio. Sejam todos muito bem-vindos. Professor Cláudio, boa disciplina para vocês. Obrigado, Murilo, obrigado, Flávio. Bom, pessoal, boa noite, tudo bem? Eita, tem muita gente entrando aqui. Então, vamos fazer só alguns acordos aqui. Inicialmente, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Cláudio Amorim, sou de formação historiador e pedagogo. Profissionalmente, eu atuo na Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu estava como subsecretário de Educação aqui do Distrito Federal até o meio do ano passado. Sou professor de graduação há mais de 15 anos. Estou aí com vocês para poder trocar um pouco de conhecimento, né? Porque nós, profissionais da área da educação, nós não transferimos conhecimento, nós construímos conhecimentos. Estamos aqui coletivamente para construir e reconstruir conhecimento. Com relação à nossa disciplina, Design Thinking, ela é uma abordagem, né, metodológica que é utilizada, creio que talvez alguns de vocês já devam ter participado de algum evento, de alguma reunião dentro da área de vocês, utilizando essa ferramenta. Existem várias formas de utilizar essa abordagem, esse tipo de ferramenta. Professor Cláudio, eu vou te interromper um minutinho, você me desculpa. É só para dar um aviso para os meninos. Eu preciso que vocês fechem os microfones. Tem gente com o microfone aberto, e aí o professor Cláudio fala e outros de vocês não conseguem ouvir. Então, feche o microfone e na hora de falar, levanta a mãozinha aí, tá bom? Desculpa, professor, fica à vontade. Tá, obrigado, Murilo. Peraí que o pessoal está entrando aqui, eu tenho que ficar fazendo um aceite. Pessoal, todos têm o e-mail institucional do CEUB já? Tem, né? Então, quando vocês forem acessar, eu solicito que vocês acessem pelo e-mail institucional, que aí vocês não ficam precisando pedir permissão. Vocês já entram automaticamente. Oi, Elizabeth. Então, eu entrei pelo e-mail institucional e hoje aconteceu uma coisa ímpar. Eles não me deixaram entrar direto, eu tive que esperar o aceite para eu entrar. E eu estava com o e-mail institucional, como sempre entro. Né? Então, eu vou verificar isso direitinho com o pessoal do suporte, tá bom?
É só uma questão de configuraçãozinha, é só pedir lá para eles que eles resolvem isso para a gente. Bom, pessoal, então nossa disciplina, é um prazer aqui estar com vocês todos, uma disciplina que eu estava verificando aqui, hoje eu já respondi o fórum de apresentação, e no fórum de apresentação nós, professores, temos uma noção de quem são vocês, de onde vocês vêm, o que vocês, aonde vocês atuam, qual a formação de vocês, e isso dá uma base para a gente poder planejar a nossa aula e seguir o ritmo, né? Eu sempre digo que uma aula, ela nunca, a gente planeja ela, a gente aprende isso nas licenciaturas, tá aí o professor Murilo para ratificar isso, e no meio do percurso, a gente vai conhecendo as pessoas e verificando o que a gente agrega de valor dentro do nosso planejamento. E, afinal, essa disciplina é uma disciplina de planejamento, né? Então, nós vamos começar aqui a ter uma boa prática relacionada ao desenvolvimento de um planejamento. Como planejar, né? E aí, inicialmente, eu queria que vocês acessassem, eu vou colocar aqui um linkzinho para vocês no chat, e eu queria que vocês acessassem e colocassem uma resposta. Deixa eu colocar aqui para vocês. Acessem aí, por favor, este link. E aí eu queria que vocês respondessem aí para mim, com uma, duas palavras, o que é inovação para vocês? Professor Cláudio, enquanto os meninos respondem, queridos, prezados alunos, fiquem à vontade para me chamar ou chamar professor Flávio em qualquer momento. Mandem nos e-mails, nos chamem no chat ou no chat do Gmail ou no chat da sala de aula virtual. Nunca acessem a sala de aula por links terceiros. Sempre acessem a sala de aulas pelo campus virtual, ou a presença de vocês não será contabilizada, tá beleza? Nunca acessem a sala de aula por links enviados por terceiros. Eu estou saindo, vou para uma aula agora. Professor Cláudio, é um prazer ter você por aqui, tá? Muito Obrigado, feliz. Amigo. Gente, é muito bom ver todos vocês aqui. Se precisarem de qualquer coisa, vocês já sabem. Mandem-nos um e-mail, mande uma mensagem, a gente vai estar disponível. Tchau para todos vocês. Tchau, tchau, Murilo. Obrigado. Bom, aí vocês estão colocando criatividade, novidade, novo, colaboração, valor, ressignificar, problemas. O que mais temos aqui? Mudanças, novidade. Olha, muito bem. Solução, evolução. Professor, quando eu abro o link, ele aparece várias caixinhas em inglês, é isso mesmo? Isso, você coloca uma só. Dentro da caixinha. Tá bom. Qualquer uma das três. Você pode colocar até 3, se quiser. Tá. Reconstruir, pensar diferente, facilitação. Bacana. Bom, pessoal, enquanto vocês vão colocando aí, e algumas pessoas vão entrando aqui, a minha formação em Design Thinking eu consegui em 2018, que eu tive a oportunidade de cursar lá na faculdade da Google, em São Paulo, no escritório da Google, na escola da Google, e onde a gente passou uma semana, é um curso que eles oferecem lá. Esse curso não é nada barato, sabe? E a gente passou uma semana lá fazendo imersão em Design Thinking. Então, é uma ferramenta, é uma metodologia que a Google utiliza muito, e grandes incorporações utilizam muito para sanar problemas. Creio, como eu disse anteriormente, que vocês já devam ter visto
essa ferramenta, ou já devem ter abordado, talvez não conhecia por esse nome, porque existe uma outra chamada, existem várias metodologias, tem Design Sprint também, que é muito parecida com essa, mas que utiliza um ritual um pouco diferenciado de como elaborar, solucionar, achar uma solução, uma inovação, né? Deixa eu... Ok. Então, aqui nós construímos a nossa nuvem, né? Grande nuvem aqui de pensamentos com que vocês já conhecem a partir da experiência, da formação de vocês, o que é inovação. Então, inovação é tudo isso aí que vocês colocaram. É pensar igual, de maneira diferente, é oportunidade, é novo, é colaboração, é renovar, é melhoria, é solução, muito bem, é algo que é novo, reformulação, exatamente. Então, vamos aqui, a gente precisa agora abordar alguns pequenos conceitos para a gente entrar na prática, tá? Lembrando que essa disciplina é uma disciplina que vai exigir muita prática da gente, no sentido colaborativo, né? Vocês já devem saber como é que é essa questão da colaboração. E é diferente, por exemplo, da sala de aula, onde a gente escolhe os grupos. Eu até brinco. Aí eu visto aqui o papel do pedagogo. Sabe, quem já é pedagogo aqui da área da educação sabe do que eu estou falando. Quando o professor vai lá e sorteia os grupinhos e fala assim, olha, fulano vai com ciclano, e aí nós, né, intuitivamente começamos a reclamar. Não, eu não quero trabalhar com fulano, eu não quero trabalhar com ciclano, porque ciclano não me apoia, ciclano é um bagunceiro, né? Na nossa vida, na jornada escolar, a gente passa por isso. No trabalho isso não acontece, né? Na vida profissional isso não acontece. Nós não escolhemos com quem vamos trabalhar, nós não escolhemos quem vai ser nosso chefe, nós não escolhemos quem é o nosso cliente, né? A cada dia tem uma clientela nova, uma especificidade nova. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma miscelânea de cabeças, de pessoas, de experiências, e a partir daí nós construirmos soluções para uma problemática, soluções para uma situação contemporânea. E aí a expertise de vocês será muito fundamental dentro desse processo. O pessoal da TI com conhecimento da TI, o pessoal de negócio, conhecimento de negócio, o pessoal da educação com conhecimento pedagógico, educacional, de gestão também. O que eu falo sempre, por exemplo, eu gosto de usar muito, e eu trabalho muito com isso em escolas, na iniciativa privada. Eu falo que uma boa escola, não adianta ela ter sustentabilidade financeira, isso vale para uma empresa também, mas eu gosto de utilizar essa comparação da escola. Uma escola não adianta ela ter um currículo pedagógico maravilhoso, se ela não tem uma sustentabilidade financeira boa, eficaz e eficiente. Ao passo que também não adianta eu ter uma sustentabilidade financeira maravilhosa se eu não tenho um pedagógico fortificado, né? Porque uma coisa caminha para e passo com a outra. Então, quando a gente tem essa abordagem, quando a gente tem essa visão do todo, a visão colaborativa, onde várias cabeças estão pensando, onde várias pessoas estão trazendo suas experiências, seus valores, sua cultura, nós conseguimos ter olhares diferenciados para determinadas situações. E quando a gente fala de design thinking, uma das obrigações, quando a gente leva para a nossa instituição, quando a gente leva para o nosso órgão, seja ele público ou privado, a gente precisa ter o olhar de todos. Independentemente se eu estou falando do superintendente, do presidente, do secretário, da presidência, se eu estou falando de quem está na limpeza, se eu estou falando do recepcionista, do telefonista, todos possuem um olhar. Quantos de vocês, na experiência de vocês, passam por uma determinada situação, que eu falo muito que é a questão do ruído da comunicação. Falo que o grande problema da maioria das instituições hoje é a comunicação. É a falta de comunicar, onde um detém a informação, o outro não. Um tem a percepção de uma realidade e o outro não. Então,
A par e passo, isso vai se reformulando, vai se constituindo, e a gente vai construindo a visão de um todo a partir do olhar desde a pessoa mais simples, aquela mesmo que talvez esteja até limpando o banheiro da instituição, porque ela tem uma percepção que às vezes a gente não tenha, o famoso rádio corredor, né? Que essas informações podem fomentar e pode facilitar dentro do processo. Então, eu vou trazer aqui para vocês, deixa eu pegar aqui uma compartilhação. Cadê você? Aqui. Deixa eu aparecer para vocês. Então, quando a gente fala de design thinking e inovação, nós precisamos ter em mente que quando eu estou tratando de um design, isso você já conhece, obviamente, design é o protótipo, é a formação, é o formato que eu quero dar a uma determinada coisa, ou um determinado objeto, uma determinada situação, um olhar diferenciado, ou um olhar já estabelecido, que ele já existe. E eu posso transformar isso constantemente para a melhoria do meu cotidiano, né? E a partir disso, eu consigo ter um olhar mais aguçado do que eu posso trazer de benefícios. Eu posso verificar onde estão as minhas potencialidades e onde estão as minhas fragilidades. Isso em qualquer área, né? Qualquer área de negócio, qualquer área que você esteja atuando. Então, quando a gente pensa, e como vocês colocaram aí, na nuvem de ideias, o que é inovação, todas essas palavras que vocês colocaram dizem respeito à inovação, né? É aquilo que é novo, é aquilo que traz uma solução, é aquilo que facilita, ou até mesmo aquilo que já existe e é transformado. Então, como a gente define a questão da inovação, vai muito da intuição ou do sentido que nós queremos alcançar para resolver um problema, resolver uma demanda. E nem sempre é um problema, mas uma melhoria também. Então, quando a gente fala de inovação, eu tenho aí que é um valor que eu estou trazendo de ideias, né, a partir de uma determinada situação, a partir de uma determinada problemática, e ela pode vir das nossas próprias equipes, né, do coletivo de onde nós trabalhamos, de uma sala de aula, do espaço que nós estamos ali querendo achar uma solução dentro dessa perspectiva coletiva. Também ela vem de uma análise que nós podemos fazer daquilo que a gente chama de concorrência, principalmente na área de gestão de negócios, né? A gente tem muita a noção do que o nosso concorrente tem feito e o que nós podemos oferecer que seja melhor do que o nosso concorrente tem oferecido para o mercado, né? A gente pode vir aí também numa questão do consumidor, do cliente, o que esses clientes querem, precisam. E aí é necessário, quando a gente está trabalhando nessa abordagem do design thinking, a questão da escuta, a questão da empatia. É eu sentir verdadeiramente o que meu cliente, o que meu líder, o que meus colaboradores, enfim, qual o público, o que o público deseja a partir da escuta. E nessa escuta é o que a gente chama de ter um olhar de empatia. E para isso existem ferramentas para que a gente possa alcançar e tentar chegar mais próximo possível das necessidades, seja do cliente, seja de um problema, seja de uma nova ferramenta. E aí eu trago aqui para vocês como as pessoas geralmente mal definem a inovação. A gente precisa entender que as pessoas confundem muito, nós confundimos muito, está muito no senso comum, que inovação é confundida com ideias. Não. As ideias fazem parte da inovação. E é justamente, por exemplo, essas ideias que vocês colocaram lá, quando a gente estava construindo a nossa, né, o nosso mapa ali de conceitos, que vocês colocaram cada ali uma palavra, essas ideias elas vão transformar e se concretizar em algo inovador, né? E aí a gente tem alguns ingredientes que são necessários para a inovação,
Então, eu preciso, primeiramente, de um roteiro. Isso é próprio, né, da inovação. Eu preciso ter um roteiro elaborado, né, e a gente vai começar a trabalhar essas partes dentro do Design Thinking. Então, cada dia que nós tivermos uma aula, nós vamos abordar uma parte desse roteiro. Como começar esse processo inovador, qual a metodologia. Então, esse roteiro, né, que a gente faz, que a gente elabora, que a gente constrói coletivamente, e quando a gente fala de coletivamente, a gente tem que ter muito esse lado do senso da empatia, de respeitar o conhecimento adquirido pelos nossos pares, o conhecimento que ali está sendo construído, das experiências, dos valores, porque esse roteiro vai ser a base, vai ser a ideia basilar da construção de uma solução que veio para a gente discutir, né, uma determinada temática. Então, aqui dentro da nossa disciplina, a gente vai ter sempre meia hora para a gente trabalhar isso de forma bem colaborativa. Outro fato que a gente precisa aí é de uma estratégia, né? Onde a inovação vai ajudar. Eu tenho um roteiro, e qual a estratégia para que esse roteiro seja cumprido? Né? Quais são os passos que eu vou seguir para que eu consiga cumprir tudo aquilo que eu coloquei no meu roteiro? Então, de início, eu preciso do roteiro e eu preciso de uma estratégia, né? O que fazer e como fazer. Esses verbos vão estar sempre presentes dentro da construção desse design que nós vamos trabalhar aqui. Precisamos de colaboração, mais uma vez eu bato nessa tecla. Por isso que eu acho rico uma turma, essa disciplina, ter todo mundo de vários cursos aqui. Porque cada um tem um olhar diferente, cada um tem uma expertise diferente. Então, a ideia de colaboração, ela é fundamental para que essa abordagem funcione da melhor forma possível. E precisamos também de tempo. Ah, professor, mas às vezes, dependendo da problemática que eu tenho, dependendo do que eu tenho que resolver, o tempo ele é muito mínimo para que eu consiga achar uma solução. E é justamente nessa estratégia que você precisa ter esse olhar, que se o teu roteiro vai estar fiel para que você consiga alcançá-lo, se a colaboração, e aí sempre falo da questão dos acordos que precisam estar ali ajustados entre seus pares, para que eu consiga, ao final, saber qual o tempo necessário para eu conseguir alcançar o propósito que eu estou almejando dentro da minha construção, da solução, para a elaboração desse meu design, dessa solução de problemas. Então, em síntese, a inovação é fazer algo novo, é uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, um novo fazer, um novo olhar, né, de uma forma diferenciada, ou, né, transformando de algo já conhecido, mas de uma maneira diferente, que é aquilo que a gente chama de inovadora. Né? Tem inovação, eu posso transformar, como eu posso criar algo já existente, ou começar do zero para eu conseguir solucionar um determinado problema. A inovação ela requer uma criatividade e coragem para traçar um caminho que ninguém traçou antes. Isso, o pessoal da TI sabe muito bem disso. Na TI, a gente tem muitas essas questões, né? Que um simples botão ali pode facilitar a vida de um software que estava ali, talvez pesado, e que não fosse tão amigável para o processo ser gerido de uma forma mais eficiente e mais eficaz. E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês a questão do paradigma. E eu tenho certeza que vocês já vivenciaram isso. Principalmente quem é do serviço público aí, que eu sei que tem muita gente do serviço público, assim como eu, que quando chega no setor, ou quando vai assumir algum cargo, ou até mesmo quando chega em alguma instituição, que você vê, né, você chega lá com sangue nos olhos, querendo apresentar, né, querendo, porque afinal, principalmente quando você assume um cargo de gestão, que você quer modificar alguns procedimentos, alguns processos, e aí acontece isso muito no serviço público das pessoas mais antigas, que eles dizem o seguinte: ah, lá vem fulano já veio para cá, acabou de entrar, mas
quer mudar tudo como se fosse o dono da razão, como se ele soubesse, eu estou aqui já há anos. E aí vem fulaninho aí que acabou de ser formado, que acabou de entrar na empresa, que acabou de entrar no órgão e quer transformar as coisas, mas sempre foi assim, né? Aqui sempre as coisas aconteceram dessa forma. Quantos de vocês já não ouviram essa frase? Ah, porque sempre foi assim. Gente, mas por que o processo tal tem que seguir esse ritmo? Eu não posso pular essa etapa. Ah, não, ninguém sabe o motivo. Porque sempre foi assim. E aí eu quero compartilhar um videozinho aqui com vocês que diz claramente o que é esse paradigma, né? O que é uma noção de paradigma. Eu sei que vocês sabem, mas eu acho que esse vídeo, ele esboça muito bem o que é a questão do paradigma, e aí vocês vão ter essa percepção. Deixa eu colocar aqui para vocês, rapidamente. Tá aparecendo aí para vocês, pessoal? Dê um joinha aí para quem está com a... Beleza. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus... Viram aí, pessoal? O que vocês acharam do vídeo? Sem brigar, podem levantar a mão aí. Alguém já passou por essa experiência do paradigma? Eu sei que tem muita gente aqui de serviço público, eu sei que o pessoal da área da educação já deve ter ouvido falar muito disso, né? Quem já trabalha em escola, escuta muito isso, quando muda de escola, né? Sai de uma escola e vai para outra. Serviço público acontece muito isso. Principalmente quando você está em cargo de gestão. Ah, professor. Oi, alguém levantou a mão antes de mim? Eu sou Gabriela. Oi, Gabriela. Eu sou auditora e eu escuto muito essa frase, eu fica bem no ar. Tem uma pessoa aí que trabalha bem próximo a mim, o Pinga, Eduardo Pingari. Ele vai poder falar, a gente eventualmente escuta bastante. Ele trabalha na tecnologia do banco também, e a tecnologia do banco vem num processo de inovação constante, mas a gente se depara
ainda com frequência com esse tipo de frase, porque sempre foi assim, ou porque é melhor assim, mas por que é melhor assim? Porque é melhor. Não, mas você comparou com outra coisa? Não. Você consultou outra coisa? Não. Mas é assim. Exatamente. E controladoria, vocês que analisam os processos o tempo todo, eu imagino que deve... Né? Aquele jovem senhor, aquela jovem senhora que está naquela cadeira há 25 anos. Porque desde que eu entrei aqui, sempre foi assim. Então vai ficar assim. Eu aprendi assim, vai ficar assim. Não quero mudar, não. Mas isso acontece bastante, se a gente for pensar, até na nossa vida pessoal, né? Uma vez que a gente se acostuma a alguma coisa, parece que a tendência é realmente que a gente permaneça naquilo ali e cria-se uma resistência. Se não é uma pessoa muito aberta a sempre pensar diferente, que não é inerente a nenhum de nós, assim, para tudo, digamos, a gente tem a tendência, eu pelo menos vou falar por mim, né? Você para, a primeira coisa é, vou fazer desse jeito, aí depois você para, não, eu posso fazer de outra forma pode ser melhor, não necessariamente será naquele momento, mas pode ser agora, pode ser depois. Exatamente. E isso vale, como você disse, Gabriela, vale para a nossa vida também, né? A nossa vida, eu falo vida pessoa física, não estou falando CNPJ, não. Quantos de nós, ou já ouviu dos nossos pais, ou dos nossos avós, eu sempre bati nessa tecla, minha mãe sempre teve essa fala com meu pai. Não briga com seu pai não, porque seu pai já é velho e ele não vai mudar. Não fala com seu pai não, porque... E assim, tudo bem, tem uma questão aí, quando eu falo de questões de valores, cultural, principalmente meu pai, minha mãe, que vieram, por exemplo, de regiões mais abastadas, do sertão, e não tiveram acesso à educação, nós repetimos muitas coisas do que nós aprendemos dentro de casa. E aí tem muito dessa fala. Então, nós já trazemos isso, e quando a gente fala, quem é pessoal de gestão de negócio aí, devem concordar comigo, eu dei aula um bom tempo num curso de recursos humanos. E, antigamente, tinha-se uma fala que a gente não deveria misturar o pessoal com o profissional, né? Porque quando você pisa na empresa, passa o crachá na catraca, passa o dedo lá no ponto, você tem que apagar tudo da tua vida, né? Que você tem lá fora, teus problemas, né? E botar o chapéu aqui da empresa, vestir a camisa e esquecer, não tem impacto nisso na tua vida. A gente já sabe, tá aí os coaches da vida, tá aí os psiquiatras, os psicólogos, o pessoal que estuda o lado da cognição, diz que é humanamente a gente fazer essa separação. Óbvio que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que descontar no outro o que a gente vive em casa, porque se fosse assim também todo mundo ficava louco. Mas não tem como a gente isentar-se todos os valores, todas as experiências que nós temos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, do nosso ambiente de trabalho. Então, isso é importante a gente ter essa mente, tá? Principalmente quando nós estivermos trabalhando aqui na nossa disciplina, fazendo, quando vocês, daqui a pouco, eu vou separar uns grupozinhos aqui, e vocês terão essa oportunidade de trabalhar isso um pouquinho. Deixar aqui o Matheus. Matheus levantou a mão e depois a Angélica. Diga aí, Matheus. Boa noite. Sim, boa noite, tudo bem? Eu já tinha escutado essa história dos paradigmas, né, e da questão dos macacos na jaula, mais ou menos em 2005, assim, já tem um tempo. E eu tive uma experiência que na empresa onde eu trabalho, na época, eu ainda tinha menos de 30 anos de idade, eu era mais jovem, né, inocente. E numa conversa com uma gerente lá sobre a forma como os trabalhos estavam sendo conduzidos, ela foi perguntando e tal, e a gente conversando, e eu cheguei a contar para ela essa história, né, dos macacos, do paradigma, que a gente poderia enfrentar os problemas de uma maneira diferente, assim. Então, mas depois disso eu nunca mais contei essa história para ninguém dentro da empresa, sabe? Foi a primeira e última vez. Aí depois eu também escutei uma outra história que é aquela assim, que não se deve jogar pérolas aos porcos, sabe? Então, eu tive a experiência, mas assim, era um ambiente aberto, a gente podia conversar, mas não deu muito certo não, sabe? Mas a gente aprende tentando. Na época eu era mais apaixonado pela empresa, acreditava no que eu fazia e tudo mais. Matheus, e
Quando eu passei no concurso público da Secretaria de Educação, há 15 anos atrás, eu fui trabalhar numa... Não sei se todo mundo aqui é de Brasília, mas eu fui trabalhar... Quem é da Secretaria de Educação, que eu sei que tem alguns aqui que são, sabem que professor, quando passa na Secretaria de Educação, ele nunca vai trabalhar perto de casa, né? Então, às vezes, ele vai lá para Planaltina, morando em Taguatinga, ou vai para Gama, morando em Sobradinho. Então, é onde tiver, você se encaixa, né? O importante é você ter um contra-cheque do GDF, do órgão público, que está garantido. E aí, uma dessas, eu fui trabalhar na regional administrativa chamada Samambaia. E lá, eu peguei uma escola e eu sou professor de educação infantil, ó, pasmem. Eu já dei aula da educação infantil até a pós-graduação, mestrado também. E aí, nessa minha experiência, eu fui para uma sala de aula que eu nunca tinha tido experiência, porque eu fui dar aula para anos iniciais, porque você, quando assume o concurso público, você, obrigatoriamente, você tem que ir para a sala de aula, né? Professor é assim. Até você assumir cargo de gestão, tem todo um processo, toda uma regra aí. E lá vai o professor Cláudio assumir uma sala de meninos do primário. Primeiro ano, os meninos ingressando na sala de aula, aquela situação que vocês já devem conhecer. A primeira experiência, o primeiro contato com a escola e aquela chororô, né? Pega na perna do pai, pega na perna da mãe, começa a chorar. E aí tinha vários pais que iam deixar os filhos lá e olhavam para mim, eu tenho quase 1,90 m, e via uma pessoa desse tamanho na sala de aula. Muitos pais se recusaram a deixar os filhos comigo porque eu era o tio dentro da sala de aula. Óbvio, tem vários preconceitos aí por trás, e a gente, na pedagogia, a gente trabalha a questão da feminilização da educação, por isso, e assustava as crianças. Tanto é que eu fui convidado, isso é quase impossível acontecer, convidado a sair da sala de aula e assumir a coordenação, por conta disso. Então, eu era o único homem professor na escola de educação infantil, e aí, o que aconteceu? Eu assumi o papel para as crianças do diretor, e a diretora ficou com ódio de mim. Porque por eu ser a personificação do masculino na escola, o único, eu era o diretor, porque isso, diretor, era papel de homem, não de mulher. Então, as crianças já traziam isso dentro, né, dos seus valores ali. Tanto é que aí, aos poucos, eu toco violão, e aí eu comecei a fazer musiquinha com eles, tem um negócio que a gente chama de acolhida dentro da escola e tal. Então, eu consegui conquistar os pais também. Aí, no ano seguinte, eu comecei a conseguir meu espaço dentro da sala de aula, porque você sabe como é que é a escola, né? A comunidade vai falando um para o outro e vai dizendo, olha, tem um professor ali que é gente boa, ele canta, toca violão, as crianças saem animadas, querem ir para a escola, choram porque não vão para a escola. Então, é só para contextualizar um pouquinho aqui. Eu vi alguém aqui que estava com a mão levantada. Foi a... Angélica. Foi a Angélica. É porque tem muita gente, não aparece todo mundo aqui para mim. Pois é. É uma turma bem grande, né? É. Então, eu acho que eu vou explanar uma situação que muita gente aqui já viveu. Eu também sou professora, né, de formação. E aí, quando a gente se forma, eu também entrei na secretaria, e eu era bem novinha, eu tinha 22 anos. E eu ouvia das pessoas falar assim, não, a gente está aqui há muito tempo, você está muito animada, depois você vai cansar, você vai ver que a vida é muito pesada. E assim, hoje eu trabalho em outro órgão, trabalho no Ministério, trabalho dentro da escola, né, do governo, mas assim, a fala não é diferente. E aí eu fui vivendo vários momentos, porque em 2015, eu comecei no ensino superior e eu já defendia a educação à distância, né, e todo mundo falava, não, vai substituir o professor, isso não vai acontecer, não. E aí a gente está vivendo esse boom aí, né, hoje da educação à distância. Então é muito comum a gente às vezes estudar, ter novas ideias, tentar trazer isso e ser recebido com nem um pouco de entusiasmo, né, do tipo, ela vai cansar e daqui a pouco ela vai seguir o padrão e vai todo mundo fazer do jeito que a gente está fazendo há muitos anos e dá certo. E uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nunca vou me esquecer, tinha uma senhora que trabalhava comigo na escola, ela estava perto de aposentar, e ela dava aula com o mesmo caderno há mais de 20 anos. Sabe aqueles cadernos de planejamento? Era o mesmo caderno. E ela tinha um orgulho daquilo, assim, que, sabe? E aí quando você ia levar uma ideia, ninguém aceitava. Depois eu passei por uma outra experiência na universidade que eu trabalhei, que eu vim trazer a ideia do ensino híbrido, que eu estava muito animada, que eu estava pesquisando, né, e todo mundo, não,
isso não funciona, né? E assim, eu já estava no ensino superior, atuando como professor, né, já no ensino superior, e mesmo assim ninguém me ouvia. E hoje a gente está vivendo esse momento, né? Então a gente sente muito isso, e eu sei que tem muitos professores, tem muita gente, eu faço gestão de projeto, mas aí a galera que trabalha no projeto também sabe que é muito difícil a gente levar uma ideia para um setor que às vezes é muito fechado, tentar mudar. Mudar a cultura, eu falo cultura da empresa, cultura, né, é muito difícil, né? Então, que a gente, enquanto educador, enquanto gestor de projeto, a gente tem que encontrar formas, né, de adequar uma cultura sem mexer na base. E isso é muito difícil. Isso é quase que um desafio. Né? Então, a gente vê muito paradigmas nessas situações, nessas circunstâncias. Cada um já deve ter vivido uma experiência similar. Exatamente. Angélica, pior ainda, não sei se é pior, mas enfim, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar em empresa familiar. Quando a empresa é familiar, então, é mais complicado ainda. Eu tenho uma empresa com meu marido, mas a gente se encaixa aí, a gente tem uma empresa junto, inclusive ele faz a disciplina, hoje ele está cuidando do neném para assistir a aula, a gente vai trocando, porque os dois não tem como. Né? Mas são culturas diferentes, são formações diferentes, são pensamentos diferentes. Então, assim, mudar a ideia um do outro, às vezes a gente fala, mas eu quero tratar o cliente assim. Ele, não, mas eu cuido desse cliente há 20 anos e eu sei que é assim. Eu falei, não, a gente vai mudar. Vamos fazer diferente, vamos tentar. Mas é difícil mesmo. É muito difícil você mudar a cultura de uma empresa. Isso é um dos grandes desafios, principalmente, por isso que eu falo que hoje toda empresa, e aí as pessoas confundem muito gestão de pessoas com recursos humanos, né? E muitos dos chefes querem juntar tudo por N fatores, por questões financeiras, para que eu vou criar um setor, né, de recursos humanos, acha que é luxo demais. E não é isso. Acho que o recursos humanos tem muito esse olhar do fazer acontecer e de tentar mudar essas políticas culturais, né, segmentadas por setores. Não é um trabalho fácil, você mudar a cultura de uma empresa. Órgão público, então, e aí não sei se quem é de órgão público já passou pela experiência de mudou o governo. Mudou o governo, aí vem aquela pessoa nova, né, aquelas caixinhas, né, enfim, o pessoal que nem entende da área está ali só por conta do cargo, né? Porque é amiguinho de não sei das quantas, não entende nada de patavina, quer inventar umas coisas que não tem lógica nenhuma, e aí a gente também passa por esse processo. E aí tem aquela velha história, né? Enfim, faz parte da democracia, mas eu acho que é a parte da democracia que sempre me incomoda. Me incomoda no que sentido? Porque a gente não dá continuidade naquilo que está bom. Né? E muitas vezes, quando a gente está tratando de governo, de instituições públicas, a gente trabalha numa perspectiva de política de governo e não política de Estado. Né? Aquela política que, eu quero deixar minha marquinha, eu quero ali deixar minha plaquinha que foi eu que fiz. Tem um programa X, mas eu vou mudar o nome do programa porque o programa não foi eu que criei, eu quero que fulano leve o meu nome, né? Deixe minha marquinha. Isso acontece muito, sabe? E isso acontece em qualquer espaço, qualquer ambiente, acontece também na iniciativa privada. Mas, assim, essa questão da cultura, ela está muito latente. E quando a gente trabalha, e o bom da ferramenta do design, da abordagem, né, do design thinking, é a gente saber trabalhar e permitir dar voz para grupos que, às vezes, não são escutados. Não possuem fala perante a empresa. Então, por exemplo, imagine vocês que trabalham, por exemplo, com auditoria, que trabalham com informática, que trabalham com educação, né, sala de aula, que trabalham numa perspectiva de talvez escutar, e eu já passei por isso, de ter algo inovador de alguém que eu menos esperava. De alguém que estava lá, por exemplo, no espaço escolar, que trabalhava na lanchonete, que era terceirizado. Porque é importante chamar os terceirizados que estão ali no espaço também. Porque eles têm um olhar e a escuta que muitas vezes não chega para a gente. É um funcionário que fala ali, desabafa ali para ele, que diz que poderia ser melhor assim, e ele tem esse olhar. Então, por isso que é importante essa abordagem, no sentido que a gente mistura várias pessoas. E outra, a gente não trabalha baseado no achismo.
Por isso que a gente vai ver que existem várias etapas para seguir e para a gente chegar à solução. A gente tem que criar o protótipo, testar, retestar, testar com pessoas que não são da empresa, com pessoas que são de fora, para verificar se aquela pessoa, se um grupo, aquele cliente, vai conseguir entender a lógica do que nós estamos falando. Diga aí, Regina. Oi, boa noite, gente. É Cláudio, né? Isso. Cláudio, você tocou no assunto aí que eu ia falar também. Eu ia fazer até o papel do advogado diabo aqui, né? Porque todo mundo falando da dificuldade das pessoas mais velhas e tal aceitarem a mudança principalmente dentro de um órgão público. Eu sou aposentada, estou aposentada há 1 ano e meio da Receita Federal. E eu devo ter passado por isso, sim. Eu passei por isso, sim. E já passei pelos dois lados, tá? Por isso que eu falei que eu ia fazer um pouco aqui o papel do advogado diabo, porque realmente, quando você está dentro da instituição há anos e anos e anos, aquilo ali funcionando bem, funcionando de uma forma que flui, e aí você tocou nesse assunto, aí de repente uma pessoa assume, muda toda a coordenação, tá tudo funcionando bem, tá tudo caminhando bem, mas aí você cai de paraquedas ali um chefe novo que não entende de nada do trabalho. E aí ele quer fazer mudanças só para poder deixar a característica dele ali. E a gente tá tudo fluindo muito bem. Então, assim, eu já tive discussão com um chefe que chegou de paraquedas por ele querer mudar alguma coisa, e eu sempre fui meia de falar, né? Então, assim, mas não era porque eu não aceitava a mudança. É porque eu falava assim, olha, você é chefe. Ele falava assim, Regina, eu sou o chefe aqui. Eu falei, você é chefe aqui para fazer o trabalho fluir, não para falar como, porque todo mundo aqui é servidor público, sabe, responsável, sabe o seu dever e tal, e nós já estamos aqui trabalhando. Então, assim, chegar uma pessoa de paraquedas que não entende como aquilo ali flui, querer mudar todo o sistema, também é difícil da gente, das antigas, aceitar isso. Mas também, sempre também tive esse negócio da inovação, sempre quis fazer uma coisa diferente, colocar, pensar não é nem no diferente, pensar em algo que possa ajudar. Eu era da coordenação de atendimento ao contribuinte dentro da Receita. E aí eu fui trabalhar no site da Receita Federal, que não existia, a gente foi montar o site e tal e tal. Então, assim, o atendimento online era muito difícil de acontecer. Por quê? Porque a gente, dentro da Receita, mexe com informações que você não pode divulgar. Então, a gente tinha que saber como atender aquele cliente, que ele tinha que certificar que ele era ele mesmo. Então, a minha chefe caiu de paraquedas e queria que a gente que fazia o atendimento online, ela quis tirar a senha de todo mundo, porque a gente não podia dar informação para o contribuinte online, porque a gente não sabia se estava lidando com ele mesmo. Mas eu discuti muito isso com ela, assim, sabe? Eu falei assim, olha, eu não vou dar informação, mas quando eu vejo ele aqui dentro do sistema e ele vem falar comigo por online, é muito mais fácil de eu entender o que ele está falando, eu estando vendo isso aqui, enxergando ele dentro do sistema. Eu vou entender o que ele está falando. Porque quando eu estou num atendimento presencial, ele fala e eu pergunto, eu tiro uma dúvida, mas ali no online eu tenho que ter acesso ao sistema para entender o que ele está falando. E ela bateu de frente, não, vocês não podem falar, e foi uma briga imensa. Acabou que não tirou a senha da gente, porque realmente viram que a gente precisava dessa senha para entender o contribuinte online. Mas ela caiu de paraquedas, uma chefinha nova, e queria mudar toda uma coisa que já estava funcionando bacana. Então, assim, eu estou aqui fazendo papel do advogado, ao contrário do que você está falando, mas concordo também que a gente precisa de inovar, a gente precisa estar sempre melhorando para o contribuinte, para o consumidor, para quem a gente atende, né? Principalmente nós que fazemos um atendimento para a sociedade, né? É isso. Regina, eu também já passei por isso, viu? Pode ter certeza. Inclusive, o fato de eu ter saído como subsecretário foi em virtude dessa fala sua aí.
porque veio gente querendo fazer, assim, e existe, principalmente gente de órgão público, quem é da auditoria aí, igual esqueci o nome dela, quem foi que falou que era da auditoria? Acho que é Gabriela. Gabriela. A gente sabe que existem rituais, por exemplo, dentro do serviço público. E gente que não é do serviço público sabe, acha que facilitar a coisa ele vai estar fazendo algo que vai, né, ser algo assim de rapidez, de fluência, ao passo que ele não se esquece, eu vivenciei isso várias vezes, de cortar caminhos. Você, Regina, que é aposentada, já deve ter visto isso, de fazer uma coisa errada e lá na frente você responder por isso. Né? Se responder um processo, responder um PAD da vida, na iniciativa privada também isso acontece bastante, no sentido de que você pode perder muito dinheiro se você não cumprir uma determinada etapa. Então a gente realmente tem todos esses mecanismos aí. Agora, deixa eu voltar aqui só um pouquinho, porque senão não vai dar tempo da gente fazer uma pequena atividade aqui. Design Thinking. O que é o Design Thinking? É uma metodologia, uma abordagem, tá? E que isso precisa ficar bem claro. É um método. Existem várias formas de você fazer, mas existe um ritual que você precisa seguir para que o seu produto final, a solução do seu produto, do objeto que você for criar, chegue naquilo que a gente chama de inovador, né? Aquilo que a gente discutiu. Né, que esse desenvolvimento ele consiga alcançar as necessidades, os desejos e limitações dos usuários que estão ali envolvidos, ou que, né, vai ser o cliente ali que nós estamos entregando um determinado produto. E também é converter dificuldades e limitações em benefícios para o cliente. Cliente ou público, enfim, a gente utiliza muito a palavra cliente para englobar todos, tá? E aí, pessoal, dentro do Design Thinking, a gente tem, eu coloquei aqui 6/7, ou 5/7. Por que eu coloquei 5/7? Primeiro, tem autores que utilizam 5 fases, tem autores que utilizam 7 fases. Mas basicamente é a mesma coisa. Os que utilizam 7 fases é porque eles subdividem a primeira e a segunda fase, né, em 2 etapas diferentes. Então, é como se fosse, para outros autores, eles unificam essas aí. E também vai acontecer também lá no item 7, que alguns não consideram o aprender como algo importante. Mas as fases, que é importante vocês saberem aqui, aquilo que eu tenho falado de empatia, que empatia é a gente ver o outro, entender o outro, escutar a necessidade do outro, que na grande maioria não nos afeta, né? Não vai ter impacto na minha vida, mas tem impacto na vida de outras pessoas. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de participarem da nossa aula na sexta-feira, da aula inaugural, que a gente estava tratando disso, do empreendedorismo social, né? O que é um empreendedorismo social? Quando você trata de um empreendimento social, você pega uma situação local, de uma comunidade, e transforma aquilo numa solução que muitas vezes o Estado não consegue alcançar, né? Porque é impossível, gente. Não dá. Por exemplo, tem uma comunidade X que precisa que, por exemplo, que construa um parque local ali, ou troque areia, não sei o que, é muito específico, né? Vamos pegar um exemplo parecido com esse. É muito específico. E aí eu crio um empreendimento para fazer atendimento aos parques da minha comunidade, da minha região administrativa, do local onde eu estou morando. Então, às vezes, esses empreendimentos vêm para solucionar um problema em que o Estado não alcança. Talvez, às vezes, não é porque ele não queira, mas porque exige muito esforço ou porque exige um tempo em demasia para que ele possa solucionar, enquanto ele pode estar resolvendo outros problemas que primeiro, possui maior visibilidade, né, para a população, atenda a maior número de população, do que atender aquela demanda específica. Então, a gente precisa ter esse olhar. A empatia está muito nesse sentido. Então, a empatia está ali vinculada ao definir e pesquisar, né? Eu preciso fazer a escuta. Para isso, a gente vai ter uma coisa que a gente vai praticar aqui agora, chamada mapa da empatia, né?
O que é o mapa da empatia? Existe uma fórmula aí para ser feita. Posteriormente, gerar ideias, isso é a próxima etapa que a gente vai ver nas aulas seguintes, testar protótipos, selecionar, implementar e aprender. E daí por diante. Então, definir primeiro, eu preciso saber o que é necessário dentro do projeto para ser bem sucedido para o meu cliente, para o meu público, para a minha equipe, para o ambiente que eu esteja, né? Para aquilo que eu quero resolver. A pesquisa, eu preciso analisar as informações, né? O histórico, né? O problema, né? Fazer um design, pesquisar bem o usuário final. E aí existem várias formas de ser feito isso. É através de entrevistas de opinião, através de grupos focais. Existem várias formas de você trabalhar isso, mas eu preciso pesquisar. Uma palavra que eu uso muito, eu vou pegar aqui o tempo que eu era da igreja, a gente utilizava muito, eu falei isso até lá quem assistiu a live de sexta, a palavra prescrutar. Não sei se vocês já ouviram falar nessa palavra, prescrutar. É você estudar a fundo. O pessoal que estuda teologia conhece bem essa palavra, prescrutar. É você, por exemplo, quando você está lendo a Bíblia, que tem aquelas notinhas de rodapé, tem aquelas letrinhas, aí tem lá embaixo a notinha que dá outro versículo. Aí você vai lá no outro versículo, lê, aí naquele versículo tem outra notinha, outra nota de rodapé. Isso é prescrutar. É você pegando pequenos pedaços para construir a sua ideia e entender a lógica do todo. Então, você precisa fazer essa pesquisa. Dentro da escola, falando aqui do pessoal da educação, vocês já devem ter ouvido falar muito da pesquisação, né? Quem é da educação já deve ter ouvido falar muito disso. O que é pesquisação? É você pesquisar e, a partir da pesquisa, você estabelecer uma ação, a partir daquilo que você diagnosticou. Por isso que a gente utiliza também muita avaliação diagnóstica, é importante isso dentro da educação. Então, quando se tem este olhar, e aí quando eu falo de pesquisação, que eu falo para o professor assim, olha, quando eu estou trabalhando com formação de professores, gente, vocês precisam conhecer todos os alunos da sala de aula, eles assustam. Professor, mas como é que eu vou conhecer todos os alunos numa sala de 45 alunos, 50, você não sabe como é que é a escola que eu trabalho, que não sei o quê. Falei, pois é. Então você precisa aprender a ter uma metodologia para poder pesquisar quem é o seu público, quem são os seus estudantes, quem é o seu cliente final. Por que isso? Porque cada um tem um valor diferenciado, cada um tem um processo de aprendizado diferenciado. Cada um tem uma perspectiva diferente. Então, por exemplo, quando eu estou em sala de aula, um exemplo que eu sempre dou, quando eu estou trabalhando lá, letramento e matemática para as crianças, eu já tive a experiência, porque a gente tem a mania de viver na bolha, né? Principalmente quem é de Brasília. Brasília, né, tem essa bolha que a educação de Brasília é muito bacana, muito legal, lógico, tem suas dificuldades e tal. Mas quando eu tive a experiência de trabalhar em formação de professores lá no interior do Acre, na divisa com Bolívia, onde os professores, para terem acesso à educação, o município contratou a Universidade de Brasília para nós formarmos os professores, porque a universidade mais próxima lá ficava a mais de 400 quilômetros. Então nós tínhamos um polo lá de EAD, Angélica, você já deve ter ouvido falar aí da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. A UAB. Você trabalhou no SEAD? Trabalhei no SEAD, na pedagogia. E a gente viajava, para vocês terem ideia, eu viajava para chegar nesse município, eu viajava 2 dias, né, para chegar até o município, porque pegava um avião para Salvador, pegava um teco-teco, eu pegava um ônibus de 12 horas até chegar no município. Aí eu chegava no município tal, a prefeita tinha que vir me buscar de carro para eu chegar no município ainda. Então, aí eu demorava 2 dias para chegar para dar aula num sábado de manhã e fazer todo o percurso de volta. Então, assim, é amor, né? É uma questão de amor. E aí a gente percebia, por exemplo, que os profissionais que atuavam nos municípios ali da redondeza precisavam, para ter acesso à internet, andar 80 quilômetros, a pé, na maioria das vezes, para chegar até o polo, que o polo era o local onde tinha acesso à internet. Então, quando a gente pensa nessa bolha toda e a gente fala dessa questão da pesquisação, quando eu falando, ensinando lá, falando da questão do letramento matemático, quando eu vou para um lugar desse longínquo, onde as escolas, as crianças mal têm acesso à merenda, mal têm acesso a um quadro negro, os profissionais de educação não têm recursos didáticos nenhum,
internet, então, para quem era da área da informática, sabe que o Brasil ainda é muito escasso de acesso à internet. Brasília, a gente percebe isso, né? As crianças aí, a pandemia veio para ratificar isso. E aí, se eu estou trabalhando, por exemplo, com uma criança em sala de aula, ou com uma pessoa, e aí vamos entrar na andragogia também, educação de jovens e adultos. Se eu trabalho, faço uma abordagem de algo que eles não são familiar, então, se eu estou trabalhando lá, vamos trabalhar, quem é da sala de aula, vocês já passaram por isso, eu tenho certeza. Passaram, os filhos de vocês, os netos de vocês passaram. Chega lá na sala, tem a sapateira, né? A sala toda enfeitada, o alfabeto lá, tem uma sapateiriazinha. É uma didática que é utilizada na educação. Para que as crianças aprendam ali, tem um momento que a gente coloca lá para eles aprenderem a contar, separar as cores, enfim. E aí, se eu estou trabalhando, por exemplo, com criança matemática e vou trabalhar com palito de picolé, numa região onde a criança nunca teve acesso a uma geladeira, nunca teve um acesso a um determinado objeto, uma determinada fruta, enfim, ele não teve contato com aquilo. Isso dentro do processo cognitivo da criança ou do adulto, se eu for trabalhar, sei lá, tem gente que nunca teve acesso a um notebook, a um tablet. Eu vou falar de tablet para o senhor de 89 anos que está sendo alfabetizado. Ele não sabe o que é isso. Então, quando a gente aborda e tem essa limitação de entender os pares, dessa empatia, o processo cognitivo sai muito mais penoso, muito mais com maior dificuldade do que a gente tentar estabelecer essa relação de empatia e tentar entender, fazer a pesquisa de onde eu estou pisando, de onde eu estou abordando determinada temática. Então, isso é importante. Uma outra aqui que eu trago para vocês é gerar ideias, né? Post-it. Se a gente tivesse em sala de aula aqui, ia ser muito bacana, porque eu teria que pedir para o CEUB aí pelo menos 1 quilo de post-it, porque a gente trabalha muito com post-it, porque o post-it faz parte, é uma ferramenta utilizada dentro do processo de design thinking. Quando, vocês já devem ter visto aí, quando a gente coloca dentro de um quadro, aquilo que a gente chama de chuva de ideias, né? Brainstorm, né? O famoso brainstorm. Cada um vai colocando suas ideias ali, postando, colocando um post-it nessa utilização. Então, essa etapa de gerar ideias, ela é necessária para a gente entender o que o consumidor final quer. Né? Através quando a gente fala de chuva de ideias, é tudo que vem na cabeça mesmo, direcionado àquilo que nós estamos trabalhando. Uma outra, depois que nós conseguimos ter essa chuva de ideias, nós fazemos aí a testagem do protótipo. Isso é fundamental dentro do processo de design thinking. Por quê? Porque a gente precisa verificar se aquela ideia inicial que nós tivemos, ela vai ser viável. Porque se ela não for viável, neste momento de testar os protótipos, a gente ainda tem tempo de retroagir uma etapa anterior. Então, eu não perco tempo. Lembra lá que eu falei para vocês, quando a gente está num processo de criação de inovação, o tempo era fundamental, que a estratégia era fundamental? Por isso que aqui no Design Thinking é importante a gente saber que nessa fase de testar os protótipos de uma determinada solução, ela pode ter um muro ali, né? Pode ser embarganhada aqui nesse momento, mas é tempo ainda da gente mudar e retroagir um pouquinho. Eu sempre falo, quando a gente está no processo de desenvolvimento, às vezes a gente anda 10 passos e retroage 8. Então, é um processo, por isso que eu falo que é uma metodologia que exige muita energia, existe vontade dos pares e existe uma vontade colaborativa. Não dá para se fazer uma solução de um problema utilizando essa metodologia sem que os colaboradores estejam realmente interessados em solucionar o problema. Selecionar. Trata-se das soluções propostas analisadas. Uma vez que você prototipou, que definiu, olha, esse aqui dá, esse aqui também dá, aí vocês vão verificar quais são as soluções que podem ser viáveis
mas não as melhores. Aqui você não chegou no melhoramento ainda, mas você já prototipou algumas, já viu que essa aqui está mais ou menos, essa aqui está ok, essa aqui, olha, pode alcançar um sucesso maravilhoso, mas também pode não alcançar. E aí você tem outros protótipos que podem também ser utilizadas dentro dessa substituição. E o processo de implementação, né, que é o processo de desenvolvimento do design, a entrega final que você vai dar para o cliente, para o seu público, enfim, para aquilo que você quer constituir aí. Então, o que a gente vai ter aqui? Processo inicial, o primeiro deles lá, o mapa da empatia. O que é esse mapa da empatia? Existem várias formas de recolher informação, cada um tem sua metodologia, né? Mas você precisa recolher essa informação dos usuários. Aí tem gente que utiliza formulário escrito, hoje em dia a gente utiliza muitos, né, os formulários online, que tem muito mais alcance, a pesquisa de campo, call center. Então, você tem várias ferramentas. Você pode fazer grupo focal com um determinado grupo para tentar achar soluções para aquela empresa. Isso deve acontecer muito. Eu, durante um tempo na minha vida, durante 16 anos, eu trabalhei num grupo de instituições privadas aqui em Brasília, que o grupo era familiar. Então, assim, sempre tinha a fase de um filho querer dar uma ideia. E aí, toda vez que um filho novo entrava nessa ideia, eles queriam criar algo novo, né? Queriam estabelecer uma relação diferenciada. E aí, quando a gente vinha num processo, por exemplo, que eu era secretário acadêmico de 25 faculdades, a gente buscava recolher essas informações de várias formas possíveis, seja por e-mail, seja por um formulário. Então, cada um estabelece essa relação da melhor forma possível e mais amigável, lembrando sempre do tempo. O tempo é fundamental dentro desse processo. A gente precisa estabelecer qual o tempo necessário para cada uma dessas etapas. Eu preciso observar as pessoas, né, como elas se comportam. Nem tudo que é pensado é falado. Por isso é importante a gente ler nas entrelinhas. Por isso que é importante, por exemplo, e a gente fala muito disso, eu não vou lembrar o nome do autor, mas quem é da educação já deve ter ouvido falar nessa teoria, que o corpo fala. Quando nós estamos em sala de aula, vocês já tiveram essa experiência, ou numa reunião mesmo de vocês, eu aqui olhando para vocês, a câmera ligada, por isso que é importante na EAD e a câmera tá ligada. Se vocês estão balançando a cabeça, se vocês... Professor, eu tive um probleminha na minha câmera aqui, eu não sei o que aconteceu. Eu vou tentar sair e entrar de novo, tá? Mas eu tô aqui. Tá bom, Camila. Não desiste de mim. Joia. Então, quando a gente fala assim que o corpo fala, é importante nesse momento que vocês estão com o cliente, querendo entrevistar, buscar informações, é justamente saber o que é que ele está querendo. E muitas vezes o que ele quer, ele não consegue dizer, olha, eu quero um negócio, mas não é isso que eu quero. Eu quero um negócio, mas também não é isso que eu quero. Eu quero isso, mas... E aí você sente a agonia dele em determinada fala. Então, é importante ter essa perspectiva, né? O que fala e faz. Isso é importantíssimo, né? Fazer essa pesquisa. Então, é necessário ter este contato direto. O que pensa e sente o nosso cliente? Quais são as suas crenças, possíveis pensamentos, preocupações, por que está feliz ou infeliz, né? Dentro daquela solução, né? Porque ele veio até mim para eu solucionar um problema. Por que minha empresa está passando por esse problema? Porque a minha equipe está infeliz e eu não consigo resolver isso? Por que né? Enfim, eu não consigo... Qual o software? Como a minha gestão pode ser reorganizada? Né? O que isso tem causado dentro desse meu usuário final? E o que ele vê? Por incrível que pareça, a gente precisa saber qual é o acesso que essa pessoa tem, né? Quais são os meios de comunicação que essa pessoa utiliza como informação? Essa pessoa é estudada, às vezes a gente pega clientes, empreendedores, ou trabalha com uma equipe diversa, que varia muito a escolaridade, varia muito a formação dessas pessoas. Tem empreendedores que são
ótimos empreendedores, mas possuem poucos conhecimentos, ou às vezes não estão interessados em saber o que acontece na mídia. Então, eu preciso saber como é essa pessoa, né? É realmente eu conhecer como ela se comporta perante a sociedade. O que ela ouve, né? Qual o tipo de música, se ela gosta de sair, se ela gosta de ouvir podcast, o que influencia a musicalidade dela. Isso, por incrível que pareça, isso surte um efeito muito grande. Eu tenho empreendedores, por exemplo, eu vou trabalhar com o pessoal que é do agronegócio. O que ele deve escutar, provavelmente, deve ser música sertaneja, ou deve escutar música caipira, ou gosta de um forrozinho, ou gosta de sei o quê. Eu vou trabalhar eu estou aqui para solucionar um problema que eu sei que minha equipe, o meu gestor, ou o meu cliente, ele é mais jovem, então ele gosta de uma balada mais de música eletrônica, de dance, música pop. Então, eu preciso ter isso. E, para finalizar, eu preciso entender as dores e as necessidades. As dores, quais são os principais pontos de dor que podem ser observados? E o que o usuário, né, gostaria de alcançar? Também nas necessidades. Por que o cliente utiliza o serviço ou compraria o produto que eu vou desenvolver ou que ele quer desenvolver? Ele mesmo, se ele está solicitando, se minha equipe está solicitando, por que ele mudaria o processo? Por que ele construiria algo novo? Né? O que ele queria para acrescentar? E aqui eu trago para vocês exemplos, né, desse mapa conceitual. Essa é a ferramenta do mapa conceitual, mais simples possível. Óbvio que ela não está pronta e acabada, pode ser reformulada. Mas aí eu tenho esse quadro aí, onde eu coloco o que pensar, o que o cliente pensa e sente, o que ele ouve, o que vê, o que diz e faz, e embaixo eu tenho as dores e as necessidades. Aí um exemplo que eu trouxe para vocês. É um cliente que deseja comprar móveis para a sua cozinha. Aí, então, eu tento, né, buscar dele informações, o que ele pensa e o que ele sente. Então, no caso desse cliente aí, eu não posso sair do orçamento, vai ficar parecido vai ficar parecido com as fotos, ele pergunta. Isso aconteceu comigo, né? Uma vez eu fui fazer um negócio de cozinha no apartamento que eu comprei, achei a cozinha linda, maravilhosa. Eu quero uma coisa inovadora, preto com amarelo. Quando o negócio chegou, menino, ficou uma coisa feia demais. E o orçamento também não deu, porque sempre tinha um negocinho ali para construção de casa, quem mexeu com reforma de casa. Oh, meu Deus! Né? Então, acontece isso muito. E aí, essas perguntas, o que houve? Por que você confia neles? Precisamos disso logo para amanhã? São as argumentações que eles vão colocar aí para vocês. E daí por diante, o que vê? Tantas coisas legais nas revistas, a casa do meu amigo é linda e eu queria uma igual. Eu estou meio confuso com tantas opções, eu quero um azul, eu quero um amarelo, eu quero um preto, enfim, vai muito do gosto dele. Né? O que diz e faz? Respeito, né, ao artesanato, tal, gosto do cuidado com cuidado e sei avaliar as opções, então ele tem essa característica. E ao passo que ele vai ter as dores aí também, né? Não encontrar um modelo que goste, que acha muito dificultoso, perde muito tempo com isso, móveis com designs que podem custar caro, prazo para a instalação, que é uma grande dor de cabeça, né? E quais são as necessidades? Algo bom, da moda e que não ultrapasse o orçamento, instalado de forma rápida e segura. E daí eu trouxe outros exemplos aqui, que eu vou deixar aí para vocês analisarem posteriormente. E esse aqui eu vou dar para vocês de presente, que esse é o esboço do mapa da empatia que vocês precisarão agora. Vocês terão aí 15 minutos para poder discutir aí. Vocês vão construir um mapa. Primeiro, a regra do jogo é o seguinte. Primeiro, vocês irão escolher um problema. Hoje, um problema. Qualquer problema, o grupo de vocês. Escolha um problema e tentem fazer um mapa da empatia. Por que vocês querem solucionar este problema? Eu quero resolver um problema, sei lá, de acesso remoto para crianças em processo de alfabetização. Eu quero criar pessoal da TI, eu quero criar um software
no momento da pandemia que vai contribuir, sei lá, para a formação dos professores, formação continuada dos professores. Ah, eu quero, pessoal dos negócios, não, eu quero criar um empreendimento para poder melhorar a situação de um público X, da minha comunidade, e daí por diante. Então, agora, nesses 15 minutos aí, deixa eu trocar aqui, nossa, que a bateria acabou. Eu vou misturar vocês em salas. Lembre-se, tá? Que ninguém escolhe aqui com quem vai trabalhar, tá? Levem isso para a vida de vocês. A única coisa que a gente escolhe, ainda a gente pode não escolher desistir é de casamento. Acho que só, porque né? Filho a gente não pode, então casamento a gente consegue. Deixa eu fazer aqui a separação. Vão ser 10 salas, aproximadamente 10 pessoas, 12 no máximo, em cada sala.
Boa noite. Alô? Alô? Alô, alô? Alô?
Pessoal, vocês não estão no grupo, não? Vocês já terminaram ou saíram da sala? O nosso grupo aqui, o grupo 1, a gente entrou num acordo do tema e como que a gente vai desenvolver, né, a nossa apresentação. Aí a gente vai elaborar aí fora do horário da aula. Tá. Cláudio, Oi, Regina. o nosso grupo, a gente se esquematizou aqui como vai fazer, então a gente já pode sair da sala de aula? Já terminou a aula? Pode? Sem nenhum problema. Pode. Então tá, então boa noite, obrigada. Prazer, viu? Prazer. Volto para a sala 9, professor? Oi? Não, porque eu estava na sala 9, não tinha ninguém, aí tinha a opção de voltar, eu fiquei lá, voltei, fui para a sala 9, não tinha ninguém. Ixi, deixa eu te colocar num grupo aqui, peraí. Aqui tá toda hora convidando para a sala 9, mas só tinha eu na sala 9. Aí voltei para cá. Aí de vez em quando eu voltava na sala 9 para ver se aparecia alguém. É que você entrou depois, né, que eu já tinha distribuído? Não, eu tava aqui. Eu fui um dos primeiros. Aí fui pra sala 9, não tinha ninguém em sala 9. Peraí, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui. Eu tô aqui desde o início, deu 103 alunos, o pico. Eu acho que eu criei grupo demais. Eu nunca peguei uma turma tão grande EAD assim. Eu já dei aula, não, eu dei aula para 100 presenciais. Não, presencial também, mas... Dividi em 2 salas, eu ficava louco em 2 salas. Antiga Fageso. Fageso. Eu dei aula muitos anos lá. Terminei no IESB, ano retrasado, meu último ano de faculdade. Você dá aula de quê? Eu dava aula na TI. Da TI. Sou de TI, rede, sistemas. Eu trabalhei lá com a Eda. É. Eu era assessor da professora Regina. Uhum. Conheço. Eu ficava no IES da Ceilândia. Algumas vezes que ela ia lá, a gente conversava. Tá. Aí depois eu trabalhei com qual é o nome do coordenador que era da pedagogia lá, esqueci o nome dele. Depois fui trabalhar comigo na Católica também. Eustáquio, eu não tô conseguindo te mover aqui, não. Na próxima você participa. Tem algum problema? Não, tranquilo. Tem problema não. Toda aula a gente vai ter um negocinho desse aqui. Tá certo. Aí ficou eu, o senhor, a Adriana e o Pigarrilho. O Pigarrilho também tá perdido aqui. Pois é. E eu não tô conseguindo movimentar aqui.
Pessoal pontual, gente. Voltou todo mundo. Professor. Não deu tempo, ai. A gente ainda estava definindo a nossa persona ali, discutindo o que ele faz, o que ele fala. Olá, voltamos. Alguém conseguiu terminar? Terminamos. Acho que o meu grupo... Eu acredito que foi bem aquela situação do brainstorming. Então, tipo, a gente pegou as ideias, a gente deixou as pessoas começarem e a gente tentou apoiar. Entendeu? A galera do apoio, né? Ficamos no apoio. Mas porque, professor, no grupo tem muito professor. Tipo, eu, a Juliana, aí a gente foi falando, né? O professor se empolgando e os outros. A gente que é professor, a gente tem o mal de falar demais. É verdade. Cadê Juliana? Professor, você jogou na fogueira agora, hein? Eu tava morrendo de rir do fórum de apresentação, que eu escrevi um texto enorme. Aí meu marido falou, escreveu 2 linhas. Eu sou fulano, moro em tal lugar. O professor perguntou uma coisa, ele respondeu uma coisa. O professor me perguntou uma coisa, eu falei 10 mil coisas. Entendeu? Tá exata? O marido, ele é da parte de TI. Ah, então, o professor falou isso aí, naquela aula de sexta-feira na inaugural, o professor falou, galera, de TI é calado, e eu tô nessa. Gente, então tá, eu vou depois falar com os meus colegas lá pra gente terminar. Oi, Beth. legal. Sim, só para falar que eu achei isso o máximo, porque a gente já começa interagindo com todo mundo, isso é muito legal. E vai ser assim, viu, gente? Daqui nas próximas 4 semanas aí, ou 3, né? Todas as segundas e quartas. Mas a gente pode ficar com o mesmo grupo até o final? Hã? Pode ficar com o mesmo grupo até o final? Professor, dá só um tempinho aqui, porque a gente tem que terminar isso aqui para apresentar na próxima aula, não tem? Tem. E eu queria ver os meus amigos, eu não sei quem é do meu grupo. Uma ideia. Gabriel do meu grupo? Telefone. Eu adorei isso, eu queria ver o telefone. Não deu tempo de eu pegar o telefone de Justo, povo. você conseguiu botar tudo? Calma aí que eu tô trazendo todo mundo aqui pra sala. Daqui a 30 segundos. Oi, Camila. Você conseguiu colocar? Conseguiu anotar o telefone de todo mundo? Eu não sei se eu anotei todo mundo, mas deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que tinha mais gente, né? A gente vai colocar a gente pro outro lado. Então, eu tô colocando o meu. Gente, a gente pode eleger cada um no grupo, sim, uma espécie de ponto focal, e lá na mensagem que a gente tem lá do espaço, como é que chama lá? Isso, do Celub? Tem isso, mandar a mensagem e a gente forma um grupo. Isso é uma boa mesmo. Ai, Gabriela, muito bom. Ai, nem tinha pensado nisso. O desespero foi tanto que a gente foi anotando no papel o negócio. Eu também tava. Professor, deixa eu te perguntar uma coisa, só para a gente ter certeza. Diga. Primeiro ponto que ele pensa, que ele vê, como ele se sente, né? O que ele vê é o que o mercado oferece, né, para o meu consumidor. Isso. Né? O que ele fala e o que ele faz é como ele se comporta diante das outras pessoas, não necessariamente como ele se sente, né? Aí depende da minha persona. Exatamente, depende da sua persona. Depende daquilo que se você achar que o que ele fala com relação ao outro, ou com relação a ele mesmo, ou ao próprio produto, que às vezes ele nem sabe o que é. Vocês vão perceber que as pessoas não sabem o que é. Eu quero um negócio assim, que faz isso, mas eu não sei dizer o que é. E aí, a partir disso, você vai construir... Mas para eu construir, aí eu tenho que construir o meu cliente, né? Que, na verdade, Não, acho que a gente foi na linha. A gente só se empolgou demais. Que bom. Então tá. Bom, gente, olha só. A ideia é justamente essa, tá? Inicial. Então, preparem-se. Na próxima aula, o líder vai fazer uma breve apresentação. A cada junção de turma será uma equipe diferente. Então, a ideia é que tenha esse rodízio. Desmistifique esse negócio que eu gostei mais do meu coleguinha. Tá? Não vai ter isso aqui. Então, é para vocês ir trabalhando isso aí. A gente tem tempo para apresentar? Então, eu acho que vai ser uma coisa bem, no máximo 5 minutos. Não, é só para meio que ler o mapa que a gente fez, né?
Tá? Porque assim, é bom pôr um tempo, que eu tava falando com a Camila no outro grupo, a gente que é professor, a gente fala pra caramba. Se ninguém cortar a gente ou der um tempo, a gente vai. Que aí vai pensando em outras coisas e vai adicionando. Aí, por isso que eu tô perguntando. Vai chegar um momento que vocês poderão aproveitar o mesmo problema, o mesmo produto numa outra etapa que nós fizermos, ou não, construir outro, e daí por diante. No dia a gente vai poder abrir o data, a gente vai poder espelhar? Pode fazer a apresentação, sim. Tá? Ok, pessoal? Então, boa noite, né? Boa noite. Prazer conhecê-los até quarta-feira. Prazer. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, galerinha. Depois você cria o grupo. Tchau, gente. Boa noite. Camila, qual é os dois últimos números do seu telefone, por favor? É 2110. 99656-2110. Só para eu ir anotando aqui, tá? Beleza. Tá? Gabriela, você ficou como líder, né, do nosso. Fiquei? Bom,